Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Renato Mateus e nós estamos começando mais um vídeo aqui no canal Prof. Renato Mateus. Bom, hoje eu quero comentar sobre um problema que é clássico na sociedade, que é muito velho esse problema, que é a falta de moradia, A falta de moradia no Brasil. Um problema que está presente nas grandes cidades, mas também nas pequenas cidades. Enfim, um problema presente em todo o território brasileiro, a falta de moradia. Mas antes de começar a falar sobre esse problema, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, para que você faça a inscrição, para que você clique no sininho também, para ativar, de preferência ativar todas as notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, enfim, compartilhe, ajude o canal Prof. Renato Mateus a ganhar uma proporção ainda maior. Então eu peço a colaboração de vocês. Quem já se inscreveu, meu muito obrigado, pessoal que vem sempre acompanhando, que vem compartilhando, que vem participando do canal. Bom, pessoal, e o problema da falta de moradia então? O que causa esse problema, De modo assim muito superficial, nós estamos acostumados a ouvir respostas que de fato elas não tocam na ferida, não vão no ponto principal. Então nós estamos acostumados a ouvir, a ter assim, respostas sobre o que causa a falta de moradia no Brasil, Como por exemplo, alguém já deve ter ouvido ou lido alguma coisa do tipo assim: o problema da falta de moradia no Brasil é porque o brasileiro ganha pouco. É porque há muita miséria. Porque nem todas as pessoas têm condições de financiar uma casa, não conseguem comprar uma casa. Porque tem muitas periferias em todo o Brasil, bairros muito pobres. Bom, mas o que, de fato, o que leva a tudo isso, O que leva à pobreza, o que leva a essa extrema miséria no nosso país, A extrema pobreza? E, de fato, o que causa então? Qual o verdadeiro motivo que causa ali, que contribui para o problema da falta de moradia, o déficit habitacional no nosso país? O que, de fato, causa isso? Bom, eu sempre gosto de colocar a seguinte questão na mesa quando vou discutir, quando vou falar sobre o problema da falta de moradia. O problema, de fato, ele começa a partir do momento que nós temos um Estado onde ele é ocupado por um conjunto ali de agentes políticos que não estão, de fato, que não estão preocupados com o bem-estar de toda a população. Vou ser mais objetivo aqui, Nós temos um conjunto de políticos, que estão na esfera do poder, ou seja, que estão no poder do Estado, estão comandando o Estado, e esses políticos, esses agentes políticos, eles não promovem uma ação, não promovem ações, eles não criam políticas para beneficiar toda a população. De fato, o que acontece é que nós temos ali um grupo de políticos que só atende aos interesses, só atende aqueles mais fortes na sociedade, os mais ricos na sociedade. Então, infelizmente, o problema da falta de moradia, ele começa a partir daí, a partir do momento que o prefeito, que os prefeitos, que os vereadores, que os governadores dos estados e que o presidente da república, ele não promove nenhuma ação em benefício da população mais pobre, dos mais pobres. Então não há, por exemplo, uma política habitacional para acabar com o déficit habitacional. Não há nenhuma política para acabar com o problema da falta de moradia. Ou seja, resumindo, não há de fato uma política forte, capaz de eliminar este problema. Não há nenhuma ação por parte desses agentes políticos. Então o Estado, que deveria, teoricamente o Estado deveria resolver o problema da falta de moradia, ele não faz isso, porque ele não consegue fazer isso. Na prática isso não existe. Está lá na Constituição que todos têm direito, a Constituição brasileira, lá no início do livro da Constituição, que todos os brasileiros têm direito à habitação. Poxa, tem o direito, mas na prática esse direito ele não se torna uma realidade.
Por que não se torna uma realidade? Porque esse Estado, ou seja, o Estado brasileiro, ele tem ali no seu interior, principalmente um grupo de políticos que não trabalha para fazer essa lei se tornar uma realidade, para ela acontecer na prática e não ficar somente no texto. Tá? É isso que tem acontecido. Não é de hoje, isso existe desde lá do Império, né? Depois passando pela Primeira República e pelas demais. Então é um problema clássico no Brasil, a falta de moradia. É um problema clássico. Como resolver isso? Como seria possível? Seria possível a partir do momento que prefeitos, que vereadores, que os governadores, repito aqui, os governadores, os deputados também, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores e o presidente da República, se eles quisessem mesmo, se eles fizessem ali, promovessem uma ação, uma política, criassem políticas para, de fato, eliminar de verdade o problema da falta de habitação. É possível, vou até enfatizar isso. Tem como acabar com o problema da falta de moradia. Ah, mas nem todo mundo queria ter uma casa própria. Ah, por que não? Por quê? Ah, iria preferir pagar aluguel? Bom, aí vai depender, De repente a pessoa tem uma casa própria, mas vai precisar se mudar, ir para uma outra cidade, trabalhar, e lá não quer comprar uma casa, vai preferir pagar aluguel. Ah, isso é um caso diferente, gente? É um caso diferente. Mas assim, é vergonhoso, é muito vergonhoso. Um país como o Brasil, que tem um território vasto, um imenso território, aqui não falta espaço, não falta área, não falta espaço nos municípios, não falta espaço nos estados e na federação. É claro, o Brasil começa nos municípios. Então por que lá nos municípios, os senhores prefeitos, as câmaras municipais, elas não... Esses agentes políticos, por que eles não criam ações, não promovem ações para erradicar o problema da moradia? Por que não fazem isso? Simplesmente porque no dia que fizerem isso, no dia que acabarem com o problema da falta de moradia, eles vão deixar muito irritados, esses políticos, vão deixar muito irritados quem? Aqueles que vendem propriedade, que vendem casa e que ganham dinheiro vendendo casa, empresas desse ramo, dessa área. Esses empresários, essas empresas, elas vão quebrar, vão falir, vão deixar de existir. Portanto, se na sociedade nós não tivéssemos déficit habitacional, ou seja, se nós não tivéssemos falta de moradia, se todo mundo tivesse moradia, o que iria acontecer é que quem vende casa, quem ganha dinheiro especulando, não poderia vender. Ia vender para quem? Todo mundo tem casa. Ou se fosse ali uma minoria sem casa própria, porque não quer, porque não se enquadra, enfim, por vários motivos lá. Se essas pessoas, fosse uma minoria sem casa própria, quem vende casa iria ter que vender por um preço bem mais abaixo, porque é uma regra óbvia, do mercado, é uma regra do mercado. Quanto maior a procura, maiores serão os preços, mais se eleva o preço. Quando muitas pessoas procuram um determinado bem, precisam de um objeto, de uma coisa, aquilo ali se torna muito almejado. Então quem vende vai cobrar mais caro, vai elevar o preço. E é isso que acontece no Brasil com a casa própria, com a habitação. Nós temos aí em todos os municípios um monte de pessoas que não têm casa própria, muitas pessoas sem casa própria, e por isso os preços da moradia, dos imóveis, são enormes. Nem todo mundo tem condições de comprar, de financiar. Então o problema principal é esse. Quando que o problema da falta de moradia vai ser resolvido? Quando os senhores vereadores, os senhores prefeitos, os senhores governadores, os senhores deputados
senhor presidente resolver de fato pegar todos esses terrenos, essas áreas públicas, e assim loteá-las e distribuir ao povo, distribuir a quem não tem casa própria. Acabou, vai ter acabado o problema da falta de moradia. E aí, o que vai acontecer? Quem de fato não for contemplado, suponhamos aqui que alguém ou algum grupo não seja contemplado com a casa própria, não ganhe casa por parte do Estado, não ganhe uma casa aí pelo Estado, essas pessoas que não tiverem casa vão poder comprar. Por quê? Porque a procura pela compra de casa será bem menor. Agora hoje, como tem aí milhões de pessoas sem acesso à casa própria, que não tem condição de comprar uma casa, como são muitas pessoas, o que acontece é que a procura é alta. E por ser alta a procura, os preços se elevam. Se elevam muito e nem todo mundo consegue comprar. Então o mercado, ele se aproveita da miséria de milhões de brasileiros. É isso que o mercado quer. E o mercado pressiona os senhores políticos, pressiona os senhores vereadores, senhores prefeitos, pressiona o senhor presidente da República, o mercado, as grandes empresas, os grandes empresários. Eles pressionam os políticos para quê? Para não contemplar todos os cidadãos pobres, para que não sejam contemplados com a casa própria. Porque eles precisam de ter os preços lá em cima dos imóveis, porque é assim que eles ganham dinheiro. Então, uma especulação sobre os mais pobres. É isso que acontece. É possível acabar com o problema da falta de moradia? Sim, é possível. Mas por que não acontece isso? Medo. Políticos têm medo. Também são covardes. Então falta política, falta ação. E o principal, falta conscientização do povo brasileiro. Quando a maioria tiver consciência desse problema, o que causa esse problema, os motivos, as pessoas vão conseguir mudar o quadro. Porque vão pressionar, porque vão fazer alguma coisa. Enfim, se você gostou desse vídeo, entre tantos outros disponíveis aqui no canal, eu sugiro que você faça a inscrição, peço mais uma vez para que você faça a inscrição, compartilhe esse vídeo, clique no sininho para ativar as notificações, enfim, ajude a fortalecer ainda mais o canal Prof. Renato Mateus. Meu muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.